Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Prof. Mimi e aqui é mais um videozinho para o canal da Prof. Mimi. E hoje nós vamos falar sobre dúvidas ortográficas. As dúvidas ortográficas mais comuns, as mais recorrentes no dia a dia. E começamos então com faz ou fazem, que na verdade é campeã dos erros, de muitas pessoas diariamente. Então, o verbo fazer, quando indica tempo, deve ser sempre utilizado no singular. Caso contrário, ele deve ser conjugado normalmente. Então, aqui nos exemplos eu coloquei para vocês: faz meses que não recebo cartas. Faz 10 anos que Júlio se formou. Ou seja, eu estou indicando o tempo. Então, no momento em que eu indico o tempo, o meu verbo deve estar sempre empregado no singular, certo? Caso contrário, se eu estiver mencionando, falando em uma ação, aí sim eu faço a conjugação devida do meu verbo fazer. Como no exemplo, os meninos fazem as pazes. Então, nesta frase, certo? Nesta oração, nós temos uma ação sendo desenvolvida, certo? Então, quando falamos em tempo, o verbo fazer fica sempre no singular. Faz. Faz meses que não vejo meu colega. Faz 20 anos que não recebo cartas. Então, sempre no singular. Passando para o próximo, é ouve com H e ouve sem H. Esse também é muito fácil, mas as pessoas costumam errar bastante. Então, ouve com H é a forma do verbo haver, que significa que tem equivalência de existir, certo? Então, aqui no exemplo eu coloquei para vocês. Não houve um minuto de descanso, ou seja, não existiu um minuto de descanso. Em caso de dúvidas, tentem fazer a troca. Tá? O verbo haver sempre tem a equivalência de existir. Já o ouve, sem o H, é a forma do verbo ouvir. Né? Então, no exemplo, eu coloquei para vocês aqui o seguinte: o senhor Augusto não ouve muito bem. Então, de ouvir, de escutar, relativo à audição, certo? Próximo, então, ora sem H e ora com H. Qual é a diferença básica aqui? Ora sem H é uma conjunção alternativa e também pode ser uma interjeição que está indicando impaciência e intolerância, como no exemplo, ora essa, que teimosia. Então, neste ora essa, eu estou utilizando uma interjeição de intolerância, inquietude, impaciência. Já no outro exemplo, ora queria chá, ora queria refrigerante, eu estou dando uma opção, uma alternância. Então, aqui ele está funcionando como escolha, como uma alternativa mencionada. Já o ora com H é um substantivo que indica tempo, momento ou 60 minutos cronometrados. Né? Então, todo mundo conhece, isso é muito fácil. Já está na hora de almoçar, já está no tempo, já está no momento do almoço, na hora indicada do almoço. Certo? Passando adiante, então, nós temos tráfego ou tráfico. Nossa, gente, esse as pessoas erram assim, trocam, né? Acabam falando tráfego de pessoas, né? Até que faz um certo sentido, né? Aí falam tráfico de carros também, hoje em dia, se a gente for pensar, mas o correto, gente, é que o tráfego é relativo a trânsito, a movimento, né? Então, no exemplo que eu trouxe para vocês, no caminhão atrapalhava, o tráfego na avenida, então movimento. Já o tráfico é o comércio ilegal. Hoje empregamos no sentido criminoso. Nós temos o tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, sim, né? Tráfico de animais silvestres, né? Animais exóticos, tráfico de produtos em geral, né? O contrabando em si. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o tráfico de escravos era comum nos séculos passados, certo?
nessa grande diferença aqui. Inclusive na pronúncia, se a gente fala muito rápido, acaba se atrapalhando um pouco. O próximo, a ou a do verbo haver, né? E aí, qual é a diferença existente entre esses dois? Muito bem. A gente utiliza o a quando for para indicar o tempo futuro. Por exemplo, daqui a um mês eles vão viajar, ou seja, estou indicando um tempo futuro. Aquilo ali ainda não aconteceu, vai acontecer. Já o a do verbo haver, ele indica tempo passado e a mesma coisinha que já foi mencionada antes, tá? Ele está no lugar do verbo existir. Então, alguns exemplos aqui. Há algum problema? Ou seja, existe algum problema? Eu posso fazer essa troca, né? O fazendeiro chegou há poucos minutos. Ó, ele já está mencionando tempo passado. Então, eu utilizo o a do verbo haver. Há muito tempo atrás existiu um castelo, existiu um rei. Então, quando eu estou mencionando essas histórias, né, principalmente historinhas para crianças, normalmente elas começam há muito tempo atrás. Sim, com o verbo haver, né, do verbo haver. Por quê? Porque ele está mencionando um tempo já passado, um tempo remoto. Então, lembrando, o a comunzinho, entre aspas, o a normalzinho, bonitinho, tempo futuro. A do verbo haver, tempo passado, certo? Próximo, nós temos o famoso para eu e para mim. Gente, para mim é índio, lembrem disso, por favor. Mim não conjuga verbos, tá? Nós já vimos isso em aula, principalmente no uso dos pronomes, então, mim não faz nada, mim não conjuga verbo. Então, aqui, sempre antes dos verbos, nós empregamos a expressão para eu. Por quê? Porque o eu é um pronome pessoal reto, ou seja, ele faz as devidas conjugações verbais. Então, por exemplo, estes livros são para eu ler, né? O eu conjuga. Depois, eu coloquei para vocês mim. Sobre o mim já é um pronome pessoal oblíquo, portanto, ele não pode conjugar verbos. Tem essa diferença. Quem é que conjuga verbos? Os pronomes pessoais retos. O mim normalmente é utilizado em explicações ou finais de frases, como por exemplo, para mim o mais importante é estudar. Então aqui, nesta construção, ele não está conjugando nenhum verbo. Podem observar isto, não há nenhuma conjugação verbal aqui. No próximo exemplo, estes livros são para mim. Final de frase, bateu num ponto. Também não está fazendo nenhuma conjugação verbal. Aquele caderno é para mim a mesma coisa, final de frase e bateu no sinal de pontuação. Então, aqui do ladinho eu coloquei para vocês que mim, né? Mim fazer, mim escrever, mim anotar, mim comprar, mim sair, está errado, não se usa. Então, o correto para eu fazer, para eu escrever, para eu anotar, para eu comprar e para eu sair, certo? O próximo, apesar de ser muito estranho, nós temos as seguintes construções: onde, aonde e donde, certo? O onde é utilizado com verbos que não indicam movimento, ou seja, esse onde equivale a em que lugar. Por exemplo, gosto muito da cidade onde moro, ou seja, lugar fixo, parado, estático. Onde deixei a chave do carro? Onde deixei? Lugar fixo, paradinho. Em que lugar eu deixei a chave do carro? O aonde é utilizado com verbos que vão indicar ideia de movimento. Então, esse aonde quer dizer a que lugar. Por exemplo, aonde ele vai com tanta pressa? Ou seja, a que lugar ele está indo com tanta pressa? E o donde, gente? Apesar de ser uma palavra arcaica, português arcaico, onde a gente não utiliza mais na linguagem comum do dia a dia, ela existe, está lá dentro do guarda-roupa, guardadinha, tá? Tá lá, adormecida, mas esse donde existe sim, tá? Donde é utilizado com verbos que expressam origem, ou seja, esse donde significa de que lugar. Então, olha o exemplo que eu coloquei para vocês. Não sei mesmo de onde ele veio, ou seja, não sei mesmo de que lugar ele veio, qual a origem dele, certo? Então, nós temos onde, aonde e donde, certo?
Aqui do lado eu deixo essa imagem para vocês, para que vocês percebam então onde estou, lugar fixo, aonde vou, movimento, né? Para que lugar eu vou, certo? Dá para fazer uma análise aqui desta imagem. Bom, pessoal, eu deixo para vocês algumas atividades referentes à ortografia, porque aqui são dúvidas ortográficas, né? Comuns do dia a dia, tanto na escrita quanto na fala. Então, a primeira atividade que eu deixo para vocês é referente ao mais e mas. Então, aqui nesta tela, atividades referentes a essas duas palavrinhas. Na tela seguinte, eu deixo atividades referentes a mal com U e mal com L. Na próxima tela, o traz com S e o traz com Z. Depois eu deixo para vocês uma atividade sobre a palavra de relação que, o que é muito importante. Então, ele relaciona as palavras. Então, aqui vocês vão ter uma atividade. Primeiro eu passo a informação para vocês, a explicação, e depois eu deixo aqui a atividade, o exercício. E aqui, pessoal, no finalzinho eu deixo aqui grafia junta e separada. Então, algumas palavras, muitas pessoas costumam errar porque acham que acabam sendo escritas de modo junto ou acabam separando indevidamente, certo? Então, aqui no caso eu deixo de repente, por isso em cima, o depressa, o devagar e o embaixo para vocês. E abaixo disso eu coloquei aqui uma atividade, certo? Essas atividades podem ser respondidas no caderno sem problema nenhum, certo, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É bem curtinho, não tem nada de muito complicado. Qualquer coisa, entrem no meu canal, deem uma olhadinha. Podem mandar as dúvidas de vocês pela plataforma Iônica também ou lá pelo nosso grupo. Certo, gente? Beijo e até a próxima!